Tem uma coisa estranha acontecendo nas represas do interior de Minas. Pescadores com vara simples e linha comum estão saindo com o dobro ou triplo. Sem carretilha, sem sonar, sem nada sofisticado, eles vencem pescadores bem equipados ao lado. E a explicação não faz sentido na primeira vez. Eles falam de um pó escuro, que custa R$6, e isso soa absurdo antes de você ver funcionar. Não é isca industrializada, não é atrativo químico importado, é algo que você passa na frente toda semana e nunca ligou à pesca. O mais curioso não é o resultado, é a origem, porque essa história começa bem longe daqui. Começa na Alemanha, dentro de clubes fechados de competição, em torneios onde esse truque foi banido por desequilibrar demais o resultado. Uma técnica banida por ser eficaz demais, e isso muda a forma como você enxerga as vantagens silenciosas na beira d'água. Você nunca parou para pensar por que certas coisas simplesmente não chegam até você e porque o que mais funciona é difícil de encontrar? Continua aqui, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você prepara a sua isca para sempre. Mas antes, deixa eu te contar como eu descobri isso, porque a história é boa e aconteceu bem aqui no interior. Era uma tarde de sábado, represa do rio Paraupeba, no interior de Minas Gerais. Eu pescava com meu colega Seu Valdir, 67 anos. Pescador desde os 12, a gente sempre pescava junto e usava iscas parecidas. Milho fermentado, massa de fubá, coisas clássicas. Os resultados eram parecidos, nada excepcional. Até que naquele dia, o Seu Valdir começou a mexer diferente na preparação da massa. Ele abriu uma sacola pequena, tirou um pote de plástico e foi misturando um pó escuro na massa antes de molhar. Um pó quase preto, com um cheiro estranho, parecia grão fermentado, malte, algo desse universo, e eu perguntei, que negócio é esse, Valdir? Ele sorriu e disse, aprendi com um alemão lá no Clube dos Pescadores de Belo Horizonte, ele pescava em competição na Bavária. Ele falou que lá na Alemanha é proibido usar isso em torneio amador porque desequilibra demais, e essas palavras ficaram na minha cabeça. Proibido em torneio, desequilibra demais, eu repetia isso enquanto via o Seu Valdir fisgar peixe atrás de peixe naquela tarde. Eu estava do outro lado da represa, mesma faixa de água, profundidade parecida, isca parecida, exceto pelo pó escuro na massa. E sabe qual foi o placar final? O Seu Valdir saiu com 19 peixes, eu saí com 6, na mesma tarde. 3 vezes mais peixes no mesmo lago e eu saí de lá praticamente correndo atrás de saber o que era aquilo. Seja muito bem-vindo ao Mestres da Pesca Brasil. Eu sou Carlos da Silva e a missão desse canal é resgatar conhecimento esquecido. Aqui a gente não fala de equipamento caro, de vara de R$800, de carretilha importada. A gente fala do que pega peixe, do que realmente pega peixe e muitas vezes custa menos de R$10. Porque vantagem de verdade quase sempre parece simples demais. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora, aperta o sininho também, porque todo vídeo novo é vantagem na próxima pescaria. E esse aqui é especial, o que vou te revelar foi guardado por décadas em clubes de competição europeus, circulando só entre especialistas. Chegou ao Brasil pelas mãos de um ou outro pescador que teve acesso e hoje você vai entrar nesse círculo. Então, vamos falar de verdade. O segredo é o pó de malte escuro, o malte de cerveja artesanal escura em forma de pó. Estamos falando de malte escuro torrado, ingrediente de cerveja artesanal, aquele que fica esquecido na prateleira por R$6. Agora eu sei o que você está pensando. Carlos, sério, malte de cerveja, isso é isca ou receita de pão? Boa pergunta, e essa dúvida é o que faz 99% dos pescadores brasileiros ignorarem isso completamente porque parece simples demais. Parece coisa de iniciante, mas é por isso que funciona tão bem, porque todo mundo está olhando para o lado errado. Na Bavária, pescadores de carpa e peixe de água fria usam malte escuro fermentado nas massas há pelo menos 80 anos. Os clubes regionais documentaram isso. E há registro de competição da década de 1940 em que o malte escuro era quase universal. Não é coincidência isolada, na Áustria, nas margens do rio Salzach, pescadores de truta misturavam malte torrado em iscas há gerações. Eles chamavam de Mausbrotköder, que em português seria algo como isca de pão maltado, mantendo a lógica do grão fermentado. Mas espera, o mais impressionante não é a Europa. No Japão, pescadores de carpa ornamental do lago Kasumigaura chegaram ao mesmo princípio. Eles usam koji, grão fermentado com fungo,
E o princípio é idêntico, cheiro de levedura ativa e composto aromático específico. Eles não sabem que é o mesmo princípio do malte alemão, mas chegaram sozinhos por tentativa e erro, décadas atrás. Culturas diferentes, continentes diferentes, nenhuma comunicação e todas chegando à mesma conclusão. Levedura ativa e grão fermentado são gatilho olfativo. Quando isso aparece de forma independente em 4 continentes, não é coincidência, é princípio. E o malte escuro é a versão acessível. A versão mais consistente e mais poderosa desse princípio que você pode colocar na sua isca hoje, gastando muito pouco. Antes de ensinar o passo a passo, preciso falar de um segundo. Esse segredo é uma das técnicas do Código do Pescador. Tagens injustas e conhecimentos proibidos para fisgar qualquer peixe. Um material completo com aromas, química, cevamento, montagens e dossiês por espécie. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas agora, de volta ao que você veio buscar, porque o tutorial muda a pescaria. Vamos ao passo a passo. É simples, qualquer um faz em casa na noite antes. Sem equipamento caro e sem mistério. Você vai precisar de pó de malte escuro, uma colher de sopa para cada 300 gramas de massa seca e sua base preferida. Fubá, farinha de mandioca, milho moído, o que você já usa, além de água morna e um recipiente de plástico com tampa. Total do investimento extra, R$ 6,00 e um saquinho de 200 gramas dura pelo menos 8 pescarias, se você usar certo. Passo 1. Prepare a massa seca primeiro, meça a quantidade normal e não mude nada na receita base ainda. Se você usa fubá puro, use fubá puro, se mistura com farinha de mandioca, faça isso normalmente, a base não muda. Passo 2. Adicione o malte antes de umedecer. Coloque a colher de pó diretamente na mistura seca e mexa bem. Mexa por pelo menos 1 minuto, até o pó preto ficar homogêneo. A massa escurece e solta um cheiro de grão e fermento. Esse cheiro levemente adocicado que você sente agora é exatamente o que vai atrair o peixe na água. Passo 3. Umedeça com água morna, não fria, use por volta de 30 a 35 graus, tipo de temperatura de banho morno. A água morna ativa os compostos aromáticos do malte, água fria subaproveita, água quente destrói as leveduras, morna é o ponto. Adicione água aos poucos, mexendo. O ponto ideal é quando para de grudar na mão, mas não desmancha na água antes de 4 ou 5 minutos. Passo 4. Deixe descansar 15 minutos tampado. Aqui está o segredo dentro do segredo, porque levedura precisa de tempo para agir. Depois de umedecer, tampe e espere, a levedura começa a liberar gás carbônico e compostos aromáticos, como uma fermentação primária. Você vai notar aroma mais forte após 15 minutos, isso é a levedura trabalhando, e é esse cheiro que vira trilha debaixo d'água, criando uma trilha olfativa de até 40 metros ao redor do ponto de pesca, puxando o peixe de longe sem você perceber. Passo 5. Moldagem e anzolamento igual ao normal. Faça bolinhas do tamanho habitual e coloque no anzol como sempre. A massa com malte fica um pouco mais firme, aguenta melhor a corrente e dura mais no anzol sem desmanchar. Sinal de que está certo, ao cair na água, ela solta uma névoa escura levíssima nos primeiros 30 segundos. São partículas de malte se dispersando e é exatamente isso que você quer, porque o aroma se espalha e o cevamento começa. Agora você sabe o que fazer, mas precisa entender por que funciona, porque entendendo o mecanismo você nunca mais erra a execução. Pensa assim, o peixe vive numa escuridão constante, a visão ajuda, mas na água turva ela é limitada na maior parte do tempo. O que guia o peixe até comida não é só a visão, é o olfato e o sistema lateral que detecta química e vibração. Esse sistema é tão sensível que pesquisadores da Universidade de Berlim chamam de nariz distribuído pelo corpo inteiro. Agora pensa, o que o peixe cheira quando você joga massa comum de fubá, amido, milho, neutro, familiar, sem urgência? E quando você joga massa com malte escuro e levedura ativa, ele detecta ácidos orgânicos, ésteres, CO2 dissolvido e diacetil. Para o peixe isso significa comida abundante, matéria orgânica em decomposição ativa, nutrientes disponíveis agora, como um alarme de alimentação ligado. Iscas comuns falam com o peixe em voz baixa, a isca com malte fermentado grita. E por isso o resultado muda tão rápido. E tem mais, a bolha de gás carbônico, a levedura ativa, libera microbolhas de CO2 mesmo debaixo d'água, e isso chama atenção. As bolhas sobem lentamente, criam perturbação visual e sensorial, como se a isca estivesse respirando no fundo.
e peixe curioso se aproxima. Aroma ativo, diacetil como sinal de comida, microbolhas como sinal visual, isso cria um campo de atração que iscas comuns não replicam. Por isso, nos testes comparativos, a diferença de captura costuma ser de 3 vezes ou mais, quando a técnica é aplicada do jeito certo. Agora a pergunta, se funciona tão bem, por que ninguém fala nas lojas de pesca? Por que canal grande não faz vídeo sobre isso? Por que sua loja favorita não vende uma isca pronta com malte? Deixa eu mostrar como isso funciona do ponto de vista de negócio. Não é conspiração, é lógica de mercado. Loja quer vender isca industrializada com embalagem bonita, atrativo X-Turbo, isca campeã série Gold. Um pacote de 200 gramas por R$ 28,00, R$ 35,00, alguns a R$ 60,00, e o pescador compra toda semana, toda pescaria. Se esse pescador descobre que faz em casa algo 3 vezes melhor gastando R$ 6,00 que dura 8 pescarias, ele ainda compra R$ 35,00. Não vai, a loja perde, o distribuidor perde, o fabricante perde e fica fácil entender por que isso não aparece no material de venda. Influenciador patrocinado por marca não fala nisso. Feira de pesca não puxa essa conversa, porque a empresa de produto caro não ensina alternativa barata. A alternativa ficou guardada nos clubes de competição, entre pescadores velhos, fora do alcance da indústria, e você já viu isso em outros setores. Mercado de saúde não ensina remédio caseiro, mercado de cosmético não te conta bicarbonato e óleo de coco. A lógica se repete. Se você aprende a se virar com pouco, você para de comprar o caro. E isso não é teoria, é lógica de mercado. A boa notícia é que você agora sabe o que funciona e gastou R$ 6,00 para descobrir, agora vou te poupar de erros comuns. Erro número 1. Usar malte claro em vez de malte escuro. Parece detalhe, mas não é, porque o malte claro tem menos aroma. O malte escuro passa por torrefação mais intensa, concentra compostos aromáticos e mantém levedura mais estável, então peça malte escuro torrado. Erro número 2. Umedecer com água fria da torneira. Água gelada retarda a ativação da levedura e deixa aroma fraco demais. Se não tiver termômetro, esquenta um copo no micro-ondas por 30 segundos e mistura com água fria até ficar banho morno. Erro número 3. Não esperar os 15 minutos de descanso. Sem esse tempo, a levedura não inicia e a massa vai na água cheirando a quase nada. Com 15 minutos, enquanto monta equipamento e escolhe ponto, a levedura trabalha e a massa chega produzindo aroma pleno de fermentação. Erro número 4. Usar malte acima da medida. Se uma colher é bom, 2 é melhor. Não funciona assim, porque pode amargar demais. Com excesso, a massa fica escura e amarga, e alguns peixes seletivos, como dourado e pintado, rejeitam, então use 1 colher por 300 gramas. Se quiser potencializar, não aumente o malte, combine com outros elementos aromáticos, como explico no Código do Pescador. Dica bônus para rio com correnteza forte: faça a massa mais firme, menos água, mais sova, e adicione meia colher extra de malte. A massa firme não desmancha tão rápido e o malte extra mantém o rastro aromático mesmo com água em movimento, sem perder a proporção. Agora você tem o quadro completo, sabe o que é, por que funciona, como fazer e os erros que não pode cometer. Então eu te faço uma pergunta direta: na próxima pescaria você vai com a massa de sempre ou vai gastar R$ 6,00 e testar os 5 passos? Existe diferença entre o pescador que viu esse vídeo e o pescador que aplicou, e essa diferença aparece no resultado no final do dia. Você agora faz parte do grupo que conhece esse segredo, o grupo guardado por 80 anos dos clubes alemães, o grupo que seu Valdir me mostrou. Segundo minhas estimativas, isso representa menos de 1% dos pescadores brasileiros ativos, então use esse conhecimento e volte para contar o resultado. Quando você voltar com um resultado diferente, vem nos comentários e conta o que aconteceu, quantos peixes fisgou com a técnica do malte, número exato. Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente. Se esse vídeo abrir o seu olho, dá um like para o YouTube e mostrar a mais pescadores. Pensa nos colegas de pescaria e compartilha com eles. Ou não, afinal vantagem só é vantagem quando os outros não sabem. Se você ainda não está inscrito no Mestres da Pesca Brasil, faz isso agora, porque o próximo vídeo vai falar de outra técnica escondida. O link do Código do Pescador está na descrição e no comentário fixado. Lá tem combinações avançadas, dossiês por espécie e o que não coube aqui. Eu sou Carlos da Silva, obrigado por estar aqui, obrigado pela atenção e te vejo na próxima pescaria Pesca com Inteligência, Pesca com Vantagem.